Olá, alunos, tudo bom? Eu vim fazer esse vídeo para a gente conversar sobre os nossos estudos à distância, os nossos estudos remotos, tá? E é mais um bate-papo e uma forma que eu tô querendo fazer de ensinar a vocês como vocês podem estudar, compreender melhor o que está sendo ensinado, mesmo que sozinhos. Eu sei que sozinho é muito mais difícil, eu entendo, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Uma dica muito importante com relação à leitura é que tanto a leitura quanto as videoaulas, tá bom? É muito importante que você escreva. É mais do que comprovado que quando a gente escreve, o nosso cérebro absorve melhor o que a gente está estudando, o conhecimento. Então, é muito importante, e nas videoaulas eu sempre peço para que vocês tenham um caderno, uma caneta, ou um lápis, se preferir, ou lapiseira, fica à vontade, né? Aonde vocês pausem o vídeo e façam anotações. A mesma coisa quando você está lidando com um texto. Eu vou dar um exemplo. Trouxe aqui um livro de história. Isso serve para você estudar história ou você estudar qualquer outra coisa que seja a base de texto, tá? A gente tem aqui o texto. Como é que eu faço? Como é que vocês costumam fazer a leitura do texto? Normalmente vocês pegam e leem o texto inteiro e começam a ler os capítulos, né? E aí acaba, só que muitas das vezes, quando você acaba de ler um parágrafo, você tá no outro, você já se distraiu, já se perdeu, não lembra mais o que leu, aí você tem que voltar, e isso faz com que o estudo fique cada vez mais difícil, e aí estudar história fica insuportável, estudar geografia e todas as matérias que dependam de leitura acaba sendo difícil. Então, como é que se faz? Como é que quem é bom em história, quem é bom em geografia, qual o segredo que essas pessoas fazem? Qual é o meu segredo? Como é que eu aprendo, né, o que eu estudo? Como é que eu apreendo isso? Quando eu faço, a cada parágrafo, eu faço uma anotação do que eu entendi com as minhas palavras. Então, toda vez, ao invés de você pular para o parágrafo, né, posterior, o próximo parágrafo, você vai, antes dele, você lê um parágrafo, você vai escrever com as suas palavras, você vai pegar o seu caderno e com o seu caderno você vai fazer uma frase, ou você vai fazer uma frase que tenha, não sei, não precisa ser uma linha, você vai escrever uma frase e nessa frase, ou uma espécie de resumo, você vai escrever o que você entendeu daquele parágrafo. E isso a cada parágrafo, ok? E você vai formando um texto. Depois, quando você for reler e estudar a matéria, você não precisa voltar no livro. Você vai estudar pela sua anotação. Quando você lê aquela frase que você escreveu, você vai se lembrar do parágrafo. E aí sua leitura vai ser muito mais otimizada, muito mais rápida e você vai ter muito mais facilidade de compreender o conteúdo. Entenderam? Pode parecer um pouco trabalhoso, mas vai ser assim, olha, quando você aprender, você vai descobrir a fórmula mágica e você vai até na faculdade fazer isso, né? Quando ler um texto, fazer um resumo, anotar com as suas palavras o que você entendeu de cada palavra, de cada parágrafo, tá? E aí, cada parágrafo que você for fazendo, você vai montando essa frase e depois, para estudar novamente, é só ler o que você anotou. Entenderam? Muito fácil. Deixa de ser preguiçoso, né? Então, nas nossas aulas de história, eu quero que vocês façam isso. E quando eu pedir um texto, eu vou pedir que vocês façam essa anotação no caderno e no retorno às aulas eu vou olhar cada um dos cadernos, vocês vão me mostrar, tá bom? Um beijo da professora. Tchau, tchau!